Agora sim, vamos fazer o segundo exercício da nossa LEF, diretamente aqui do Colégio São Vicente. Qual é a história que ele está falando desse exercício? Está falando de um bloco de ferro em formato de paralelepípedo. Paralelepípedo esse material aqui é tipo um bloco, né? Que ele pode ser colocado tanto deitado quanto em pé. Eu coloquei em duas situações. Tem um primeiro, eles têm dimensões 10, 5 e 3. Então, nesse primeiro aqui, a gente está admitindo que aqui eu tenho um valor que ele vale 10 aqui, 5 aqui e 3 aqui, beleza? Essa é uma primeira possibilidade. Você já vai entender por que eu fiz isso. Depois eu coloquei ele desse jeito, em pé, e aí eu coloquei ele como sendo 5 aqui, 3 aqui e 10 aqui. Tá? Então aqui cada uma das dimensões. A densidade do ferro é 7,87 e ao deixá-lo sobre a superfície de uma mesa apoiada sobre uma de suas faces, ele produzirá uma pressão sobre a mesa, sendo essa pressão diferente para duas faces de contato com a mesa. A maior e a menor pressão. Por que eu fiz isso? Qual que é a relação que a gente tem de pressão? Pressão é força sobre área. Vamos lembrar disso? No finalzinho a gente vai escrever isso. Ó. O final do meu exercício vai dizer que pressão é força sobre área. Isso você precisa saber, tá? Para prova vocês precisam saber. Tudo certo, Felipe? Tranquilo? Bom, só que aí, beleza. Como é que a gente vai escrever essa força aqui, né? Que força que é feita sobre a mesa? É o peso dele. É a força-peso. Então eu preciso saber quanto que é o peso desse bloco. Só que esse bloco colocado em pé ou colocado deitado é o mesmo peso. Concorda? Não tem diferença eu falar, esse bloco está desse jeito ou está desse jeito. Se eu colocar uma balança grande aqui na sala e nós estivéssemos em pé ou deitado na balança, não vai mudar o seu peso, ok? Então é isso que a gente vai começar a fazer aqui. Para a gente achar esse peso, a gente precisa achar a massa do bloco. Como faço isso? Eu pego a densidade que ele me deu, eu pego as informações que ele nos deu, né? A informação que ele me deu foi a densidade e o volume desse bloco. Se eu tenho a densidade e o volume desse bloco, o que a gente pode aqui encontrar, né? A gente pode começar escrevendo que densidade é igual a massa sobre volume. Beleza. Massa sobre volume. E aí, essa densidade aqui dele vale 7,87. Só que é gramas por centímetro cúbico. Aí eu vou achar uma massa em gramas. E qual que é o volume desse corpo, né? Como é que a gente acha o volume desse paralelepípedo? O volume de qualquer coisa retangular, né? Que seja que tenha ângulos retos entre eles, que não é aquela coisa pontiagudo. E o que eu quero dizer com pontiagudo? Volume de cone, de pirâmide, tudo aí é um terço. Não sei se vocês já viram. Já viram isso ou não? Nunca viram. Tá. Mas se a coisa é quadradinha assim, que tem ângulo reto, é sempre o volume como a área da base vezes a altura. Não sei se vocês se lembram, mas a gente fez aqui o volume dessa sala. Como é que a gente fez? Isso aqui é um paralelepípedo, né? É a área da base vezes a altura. Então aqui eu posso escrever que a área, o volume desse do volume desse paralelepípedo é 10 vezes 5 vezes 3. Quando é isso? 150 centímetros cúbicos. Beleza. Então aqui esse volume é 150 centímetros cúbicos. Ó, o volume do cubo não, do paralelepípedo, eu coloquei aqui e a densidade é 7,87. E agora a gente vai achar. Deixa eu pegar aqui que eu tenho que correr para a gente fazer na hora. 150 vezes 7,87, isso dá 1180, 1180, 5. 1180,5 gramas. Beleza? Então essa daqui já é um primeiro passo. É a minha massa. Beleza? É a massa do corpo. A massa do paralelepípedo. Por que eu vou fazer isso? Porque aí eu vou achar, com a massa do corpo, eu vou achar a força que ele está fazendo aqui sobre a mesa. Certo? Como que a gente acha essa força? É a força peso. Para quem não lembra, e a gente viu isso, é massa vezes gravidade. Só que tem um problema. A massa aqui não está em quilogramas. O padrão que a gente usa para massa no peso é quilograma. Isso. Aí você vai ter que passar isso aqui para quilograma. O que eu faço, né?
1.180 gramas, eu divido por 1.000, né? Dá, ó, 1.180 gramas. Se 1.000 gramas tem 1 quilo, 1.180 é 1,180, 1, a massa dele, né? Deixa eu colocar aqui. Que o peso dele, então, vai ser a massa que é 1,180. Se quiser colocar 185, se quiser, não precisava, tá? Vezes 10 é muito grande, né? Mas enfim, aí o peso dele você pode falar que é aproximadamente 11,8. Tudo bem quanto é isso? 11,8 newtons. Se quisesse colocar lá 11,805, excelente também, dá tudo certo. Porque peso, porque o que a gente está falando de força. E a força que a gente vai usar que está fazendo na mesa é a força peso do bloco, né? Então é o peso que está agindo sobre ele. Tá. Eu quero achar a pergunta que ele fez aqui, Salinas, foi qual que é a maior e a menor pressão. Então o que que eu preciso? Da força e da área. Só que aí você está vendo uma coisa importante aqui, ó, que área de contato e pressão são inversamente proporcionais. Então, o que tiver a maior pressão é a que vai ter menor área. Então, esse daqui, ó, você está vendo que a área de contato aqui, ó, ela é pequena. Então, ele vai fazer uma pressão maior. E aqui eu tenho uma área de contato maior. E aí eu tenho uma pressão menor. É a mesma coisa, por exemplo, você colocar os dois pés no chão e ficar com um pé no chão só. Você vai aguentar o seu peso com um pé só, você vai ter uma pressão muito maior do que sobre dois pés, né? Beleza. Aí, para a gente fazer aqui as duas situações, eu vou chamar de pressão, primeiro é a maior, né? A maior pressão. Então essa eu vou chamar de PMA. MA. E a pressão maior, então, dela, que vai ser essa aqui, a gente vai usar como sendo a força, que é 11,8. Opa, 11,8. 11,8 dividido aqui pela área. Só que nós temos um probleminha aqui. Qual que é esse problema? Nós temos a resposta em Pascal, PA, tá? Pascal, ele é uma unidade que é Newton por metro quadrado. Tá vendo? E aqui está tudo em centímetro. Então a gente vai ter que passar para metro todo mundo que está aqui, se quiser dar a resposta em Pascal. Precisa, nego. Essa unidade, Pascal é Newton por metro quadrado. Aqui não tinha problema, a gente não precisou passar, porque a densidade era em centímetro cúbico. Eu disse para vocês recentemente na prova que a coisa mais difícil que tinha era as unidades, as conversões. A parte mais chata que vai cair na sua prova é essa. Então a gente precisava passar para metro quadrado. E aí a área desse grande, a maior pressão é a da área menor, né? Lembra que eu falei? A maior pressão é a que tem menor área. Então vai ser essa área aqui, ó. E ela vai ter uma área de 5 centímetros. E aí eu pergunto para você, 5 centímetros vale quanto em metros? 0,05, né? Centímetro. Então você vai dizer que isso aqui é 0,05 metros. E o largura aqui, que é 3 centímetros, 0,03 metros. Oi, pode falar. Pode também. 1 metro quadrado vale 10.000 centímetros cúbicos. Certo, pode ser sim, sem problemas. Então isso aqui seria 0,05 metros vezes 0,03. Esse resultado aqui, deixa eu fazer com você. Vezes o quê? Não, aí é a área. Aí eu não estou falando do volume. Eu estou fazendo só dessa areazinha aqui. Se você pegar 11,8, vou usar os 11,805 aqui, dividido por 0,05 e dividido por 0,03, isso dá 7.870. 7.870. Aí newtons por metro quadrado, que é o Pascal. Essa é a. Aí já chega. Mas vamos para mostrar para você que a outra também dá certo. A gente já faz a pressão do menor, vou chamar de pressão ME. E aí você faz a mesma coisa, é a força sobre a área. A força do menor vai ter que ter uma área maior. E aí essa área maior é esse aqui, né? Que é o 0,1 metro e o 0,05 metro.
Então essa força vai ser o 11,8 dividido por o 0,1, que é a área maior, vezes o 0,05. Se você dividir esse resultado, já quanto que dava? Dá 2.361 pascais, que é a segunda resposta, e aí a gente chega na alternativa D aqui. Eu vou encerrar o vídeo aqui e aí depois eu vou tirar as dúvidas de vocês, mas essa é a questão 2 da LEF, belezinha?